segunda-feira, 9 de maio. Eu quero aqui já de antemão cumprimentar, né, o senhor Clédson Gonçalves, que é o presidente do CIAGESPOC, e é nosso convidado hoje, ele que representa os agentes, os investigadores, né, da Polícia Civil. É um dos segmentos, né, dos diversos que tem, né, o sindicato, tem outros sindicatos de outras categorias, que também estão reunidos no fórum. Então nós estamos pegando aqui um desses braços do fórum, que tem notícia importante para você. Não mude de canal, assista o programa até o final, que eu tenho certeza você será muito bem informado. Não só o servidor público, como a sociedade como um todo. Presidente, muito bom dia e obrigado pela sua presença no nosso programa. Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectadores da TV Cuiabá, do programa Veracidade. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, trazendo informações importantes a respeito da vida do servidor público e também da política, né, financeira do estado de Mato Grosso. Algumas informações para que o telespectador possa fazer aí um parâmetro a respeito de como está a situação financeira, né, no governo de Mato Grosso. Hoje, você disse que hoje é aniversário do estado de Mato Grosso, então no dia do aniversário do nosso querido estado de Mato Grosso, nós estaremos aqui promovendo aí um pequeno debate a respeito da situação financeira do estado e também da negativa do governo com relação à questão da reposição, da revisão geral anual, ou seja, da reposição inflacionária no salário do servidor. O que significa para o servidor o governo não conceder, né, a reposição da inflação. Eu quero ver com o presidente aqui agora um assunto importante. O pessoal, todo mundo fala RGA, RGA, RGA. Presidente, eu gostaria que o senhor pudesse conceituar esse RGA, o que leva a categoria a lutar por esse RGA, quais são as medidas, de que forma esse RGA, da forma como está sendo cobrado, a legalidade dessa cobrança, isso fundamentado em quê? Até eu estou fazendo essa pergunta para que você, telespectador que está nos acompanhando, possa entender como que funciona tudo isso. Então a gente vai começar de uma forma bem didática, o presidente vai explicar toda essa luta, que é uma luta não só dos nossos queridos policiais civis, como é do pessoal dos agentes prisionais e de outras categorias que compõem o staff dos servidores públicos do estado de Mato Grosso. Quando eu falo estado, eu falo de todas as composições que representam esses quase 100 mil servidores públicos distribuídos no nosso querido estado. Luiz, é interessante a pergunta que a revisão geral anual, ou seja, a reposição da inflação, ela obrigatoriamente o governo tem que conceder através de uma lei do Blairo Maggi de 2004, a lei 8.227, se não me falha a memória, que obriga o governo a conceder esse aumento. Essa reposição inflacionária ou revisão geral anual, que tem o mesmo significado, é uma forma do governo fazer com que o servidor público não tenha essa perda acumulada durante o ano. Toda a inflação do ano, o governo repõe. Se o governador não repor, como agora ele está anunciando aí que não irá repor a revisão geral anual, o meu salário sofrerá aí uma depreciação de 11,28%, ou seja, eu vou perder poder de compra em 11% do meu salário. O meu salário terá aí uma desvalorização de 11,28%. Então isso, na minha concepção, é inaceitável. Nós servidores públicos, não podemos aceitar de maneira alguma que o governo faça isso, porque além de não termos aumento, nós teremos uma diminuição do nosso salário, porque a inflação, nós sabemos que a inflação, ela não reflete somente aquilo que os órgãos oficiais noticiam, ou seja, a Fundação Getúlio Vargas e outros institutos aí responsáveis por medir essa inflação. Então, a inflação no mercado ela é muito maior do que aquela que se anuncia. Eu compro sempre o remédio na Unimed, só para você ter uma ideia, há 2 meses atrás eu paguei R$90, eu voltei lá agora para comprar, está R$140. Ou seja, aumentou R$50, praticamente 60% do valor. E outras mercadorias acompanham esse mesmo ritmo. Então, menos 11% no salário, 11,28%, né? Nós sabemos que, na verdade, o nosso salário perderá
muito mais que esse 11,28. Então aí nós conclamamos todos os servidores públicos do Estado para estarem amanhã na Praça da Bandeira a partir das 14 horas, para nós, juntos, conforme você colocou, o Fórum Sindical ele é formado por 25 sindicatos, todos os sindicatos estão unidos, as categorias indo lá para dizer ao governo que nós não aceitamos de maneira alguma a não concessão desses 11,28, porque se existe uma crise no Estado, se o Estado está mal financeiramente, não foi o servidor público que causou, que criou essa crise. Nós sabemos que desde 1996 já havia aí uma expectativa de que o Estado de Mato Grosso no futuro iria enfrentar uma grave crise, porque em 1996, com a Lei Candir, o agronegócio deixou de pagar impostos. Então, o agronegócio, os exportadores das commodities, ou seja, da soja, do algodão, do milho, né, da carne bovina que vai para o exterior, eles não pagam impostos. Com esse não pagamento do imposto, Mato Grosso, que vive exclusivamente desses produtos, ou seja, da agricultura e da pecuária, o Estado passou a ter um prejuízo muito grande, né? E aí há outras questões que também contribuíram e muito. No próprio governo Blairo Maggi houve uma isenção de impostos para aquisição de maquinários agrícolas, os insumos, ou seja, os defensivos agrícolas também não pagam impostos, e mais na frente o próprio governador Blairo Maggi criou o PRODEIC, né, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, né, através do PRODEIC, a concessão dos incentivos fiscais. De forma totalmente desmedida, Mato Grosso passou a ter ali, é bom que o telespectador tenha uma noção, né, com a Lei Candir, de 1996 a 2014, Mato Grosso deixou de arrecadar 68 bilhões de reais. Isso pode ser o motivo de uma crise, presidente? A crise começou com a Lei Candir. Depois, com incentivos fiscais sendo concedidos de forma irresponsável, porque o incentivo fiscal é para a indústria, não para o comércio, e passou a ser concedido de forma totalmente desmedida ao comércio, Mato Grosso deixou de arrecadar 1 bilhão por ano. Ou seja, esse 1 bilhão que Mato Grosso deixou de arrecadar e que está deixando de arrecadar, cobriria tranquilamente essa reposição da inflação e ainda sobraria dinheiro para o governo investir na saúde, na educação e na segurança. Então foram umas somatórias de medidas irresponsáveis que acabaram gerando a crise que aí está. Só que o governador Pedro Táxi tem culpa nessas concessões ou não? Nas concessões não, mas em punir o servidor sim, porque ele pode muito bem, através de um decreto, fazer com que o agronegócio pague impostos ao Estado de Mato Grosso e resolva o problema. O fórum não está apenas cobrando do governo, também está apontando soluções. O governo pode legalmente acabar com os incentivos fiscais ao comércio, que é ilegal e traria grandes receitas ao Estado de Mato Grosso. O governo pode fazer com que, através do judiciário, fazer com que aquelas pessoas que roubaram o dinheiro público, que lesaram os cofres públicos, devolvam esse dinheiro aos cofres públicos e, através daí, também pagar esses 11,28. Então, os servidores do sindicato, nós estamos apontando soluções ao governo. O que falta é coragem para que realmente ele possa implementar essas medidas, né? Nós não sabemos por que motivo ele não quer enfrentar o agronegócio, por que motivo ele não quer acabar com a concessão dos incentivos fiscais ao comércio e também por que o judiciário não faz com que aquelas pessoas que roubaram o dinheiro do Estado devolvam, que aí foram desviados, segundo o levantamento do próprio governo, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então há várias formas, né, Luiz? Presidente, com relação ainda a essa fala do senhor, nós temos aí o Estado, lógico, todas essas ações aí, o senhor fala do próprio judiciário, são ações que a curto prazo não se resolvem. Até para você devolver o dinheiro, o processo é tramitando, é dado ao acusado a ampla defesa, né, e o contraditório, e tudo isso não acontece. E o Estado hoje, o próprio governador já se manifestou publicamente
que não tem como pagar o RGA. Isso pode, inclusive, acarretar o atraso dos salários dos servidores. O senhor teve acesso a essa planilha do governo, apresentando justamente esse questionamento da não condição desse pagamento? O fórum, para chegar e tomar essa decisão, que pode ser tomada amanhã, oxalá não aconteça a greve, porque com certeza o país já está parado, crise realmente estampada aí, e o senhor colocou algumas situações, exemplo da Lei Candir, colocou justamente a questão do agronegócio, que não houve, tem um prejuízo de 38 milhões, e como que aconteceu essa gestão de governos anteriores que conseguiu pagar a folha em dia sem nenhum problema? O que está acontecendo aí? Quais são os pontos negativos que o Fórum chegou a detectar que o governo tem condições sim de pagar o RGA, que é na data base agora de maio, ou qual é o motivo que o governador também alega que não tem condições de pagar? Na verdade, o governador apresentou os números, né, na última reunião que nós tivemos com o governador, mas não o fez de forma antecipada para que realmente o fórum pudesse averiguar a veracidade daqueles números. O governador apresentou na última reunião, né, nós só tivemos acesso aos números a partir daquele momento, estamos estudando os números, mas daqueles números já deu para visualizar o seguinte, Luiz. Se você for analisar, o governo praticamente de 2012 a 2016 praticamente dobrou o repasse aos poderes, ou seja, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Praticamente dobrou os repasses. E para nossa surpresa, nessas discussões, é que nós descobrimos que quem paga os aposentados da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, é o Executivo. Quer dizer, o Executivo, que segundo o governo não tem condições de dar aumento para os servidores do Executivo, mas paga os aposentados de outros poderes, onde estão sobrando dinheiro, porque o que se discute é que a Assembleia Legislativa tem 100 milhões nos cofres. Né? Depois que saiu o ex-presidente Riva, a roubalheira estancou ali na Assembleia Legislativa e com isso já há 100 milhões no caixa que eles não têm como gastar. Então nós defendemos a ideia de que se a Assembleia Legislativa o Poder Legislativo tem 100 milhões em caixa, por que não repassar esses 100 milhões ao Executivo, para o Executivo possa investir na saúde, na educação, na segurança e outros setores. Esses repasses praticamente dobraram, acredito eu, que uma concessão feita pelo governador Silval como uma forma de agradar os poderes. Os poderes anunciaram aí na mídia de que darão os 11,28% aos seus servidores. Quer dizer, se os poderes podem pagar aos seus servidores, por que o Executivo não pode também pagar aos seus servidores, se é o Executivo que repassa aos poderes? Então, tudo isso tem que ser revisto, mas isso demanda tempo. A ideia que nós temos para produzir receita de forma imediata seria acabar com a isenção de imposto das commodities. Entendeu? Aí seria uma medida imediata, uma forma imediata de nós implementarmos a nossa receita. Aí você que ligou sua televisão, agora nós estamos entrevistando o Clédson Gonçalves, que é o presidente do CIAGESPOC, que é o Sindicato dos Investigadores dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso. Nosso entrevistado hoje falando justamente da situação aí com que o Fórum está chegando amanhã, né? Pode chegar e pode ser deflagrada uma greve aí de todo... Até queria só perguntar, definindo por greve, é todo segmento? De todos os servidores públicos do Estado. A máquina pública para, presidente? 100%. Tá, então essa situação é uma situação muito delicada e nós aqui, o programa Veracidade, aqui saindo na frente, trazendo aqui um dos segmentos que representa o Fórum Sindical, que está discutindo justamente com o Poder Executivo, esse comprometimento, né, do Poder Executivo, do pagamento do RGA nessa data base de maio e definindo por greve, presidente. Na Assembleia Geral lá, com os quase 25 representantes do servidor público lá dos sindicatos, definindo a greve, ela é automática ou existe aí alguma ritualística? Existe um prazo legal, né, para que você comunique os órgãos oficiais. Então, uma vez definida em Assembleia Geral essa paralisação, será comunicado os órgãos oficiais, ou seja, Ministério do Trabalho, Poder Judiciário e outros órgãos, e também o Executivo será comunicado da decisão, só após aí estará legalmente deflagrado o movimento grevista.
Eu quero deixar claro aqui, Luiz, que não há interesse nenhum dos servidores públicos de Mato Grosso em suspenderem os seus serviços. Nós sabemos que há setores importantíssimos, como a educação, a saúde, a segurança pública que não vai bem, né, onde o cidadão está aí ameaçado até mesmo dentro da sua própria casa, mas nós temos que zelar pelos nossos direitos, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Primeiro, vem o não pagamento da reposição inflacionária. Se nós não tomarmos uma providência, com certeza outras medidas também virão com o intuito de tirar direito dos servidores públicos, como já é feito em outros estados. Nós não vamos deixar que isso aconteça aqui em Mato Grosso. Então, o governador Pedro Táxi foi eleito com apoio dos servidores públicos, com um discurso de legalista, com um discurso de que gosta de tudo, respeitando os princípios legais. O que nós queremos é que ele cumpra a lei. Essa lei 8.227 que diz que o governo tem que pagar a reposição inflacionária. Caso não pague, caso ele entenda que não deveria pagar, qual seria a primeira medida cumprindo essa lei? Mandar todos os cargos de confiança embora. Os cargos de confiança são aqueles que não são concursados, são indicados por políticos. Os políticos é que indicam. Então, que ele demita todos esses cargos de confiança que não são concursados. Depois, no segundo momento, os contratos com prestadores de serviço. Tomada essas duas medidas, não resolvendo o problema, aí ele estaria amparado por lei para não conceder infração. Ele não tomou nenhuma medida, ele não quer se indispor com ninguém, né? Ele já atacou diretamente o servidor público. Isso não é justo. Então, um governo que fala tanto em justiça, nós temos que cobrar para que ele realmente promova a justiça. E promover justiça seria tomar outras medidas, não atacar diretamente o servidor, né? Se ele taxar, se ele acabar com a isenção de impostos do agronegócio, se ele acabar com incentivos fiscais do comércio, se ele taxar os insumos agrícolas e várias outras medidas, aí não dando certo, mesmo assim o Estado continuar, se ele reduzir o repasse dos duodécimos, mesmo assim o Estado continuar em crise, aí vai chegar a hora do servidor ter que ajudar também a pagar a conta. Mas nenhuma medida dessa foi tomada. Ele já está visando diretamente o servidor. Então nós não vamos aceitar de maneira alguma, nós vamos para a rua na defesa dos nossos direitos, né, na defesa dos direitos das nossas famílias, dizer ao governador não. Nós não aceitaremos e, se preciso for, iremos paralisar as nossas atividades. Presidente, eu vou fazer aqui o papel do advogado do governador. Lógico, aqui a gente busca levar informação, mas é hipoteticamente fazer uma pergunta para o senhor, um caso hipotético. Pensando aí num governo, Pedro Táxi, que assumiu agora, vai para 1 ano e 5 meses. Com tantas coisas erradas, escândalos, investigações, Ministério Público, tem gente preso e ainda está arrumando a casa. Esses 1 ano e 5 meses, o senhor acredita que é tempo suficiente para um governador já tomar uma decisão, ou em cima desses levantamentos que detectou a não condição de pagar o CRGA? O senhor acha que a categoria, os servidores públicos como um todo, já deu o tempo suficiente para que ele, nesses 1 ano e meio, arrumasse a casa? Ou o senhor acha que a decisão de uma greve agora geral, isso não acabaria atropelando o sistema como um todo? Não, eu acredito que a greve, ela dá oportunidade, como essa que você está me dando aqui, de vir aqui e promover esse debate com o cidadão e com a sociedade. O cidadão precisa saber por que o Estado de Mato Grosso está em crise. O que gerou toda essa crise? O que não pode é o cidadão pagar a conta. O agronegócio já ganhou muito dinheiro, já estão bilionários. Todos nós sabemos, a sociedade sabe disso. Está na hora, no momento da dificuldade, do agronegócio também pagar a sua parte. Porque essa isenção, ela será ad eterno? Ela não terá fim? Até quando o produtor rural vai ficar sem pagar imposto? Se você, quando vai no mercado fazer a sua compra, você paga a sua parcela de imposto. Por que o agronegócio não paga imposto? Por que comércio como a Citilar, Casas Bahias, Martinello e outras
são isentas de impostos, gerando aí uma concorrência desleal, ou seja, quebrando as pequenas empresas do ramo, porque os pequenos têm que pagar e as grandes empresas, como a Citilar, não pagam imposto porque tem incentivo. Que gerou uma CPI na Assembleia, né? Gerou uma CPI porque foi de forma desmedida, houve aí maracutaias de todas as ordens. Uma outra questão que nós estamos deixando aqui, que nós estamos esquecendo, um outro motivo também que agravou a crise em Mato Grosso, foi o governador Sivaldo, de forma irresponsável, dolarizou a dívida do Estado. Veio o Banco of the America aqui em Mato Grosso, comprou a dívida do Estado de Mato Grosso em reais e o Estado terá que pagar em dólar. Quer dizer, isso aí, houve um dolo por parte do Éder Moraes, do governador Silval Barbosa, porque um banco não sairia de forma alguma lá dos Estados Unidos para vir ajudar o Estado de Mato Grosso. Eles vieram aqui porque eles sabiam, mais que ninguém, que a economia do país iria se tornar em frangalhos. Compraram a dívida, praticamente essa dívida dobrou. Em menos de um ano a dívida dobrou. Nós temos que pagar a dívida agora em dólar. Quer dizer, isso são absurdos que foram cometidos contra o Estado e não foi o servidor público que cometeu. Então por que nós temos que pagar a conta? Eu acho que o governador Pedro Táxi ele está equivocado, ele tem que rever os seus conceitos. Eu acho que 1 ano e meio de governo já deu tempo para ele tomar pé da situação e partir para o enfrentamento. Mas enfrentar os setores que realmente devem ser enfrentados. Se Mato Grosso precisa de receita, nós temos que saber onde nós vamos buscar essas receitas. Não vai ser tirando 11% do servidor público que ele vai resolver o problema do Estado. Muito pelo contrário. Presidente, eu quero aproveitar um gancho, a gente vai chamar aí o primeiro bloco, né? Mas eu queria aproveitar para o senhor pegar essa linha de raciocínio. A situação, a crise em Mato Grosso não é uma crise isolada, especificamente de Mato Grosso, uma crise do governo federal. Hoje tem uma comissão estudando impeachment, o Brasil se torna um país instável a olho de outros países e a gente percebe que existe aí uma crise geral. Essa crise geral afetando com certeza outros estados, Mato Grosso não é diferente, isso também não contribui de certa forma no sentido do senhor também, a categoria, fazer uma avaliação, como o senhor bem disse agora há pouco, olha, o Estado foi limpado em termos de dinheiro, hoje está aí investigações, pessoas realmente presas, como o senhor colocou, mas com toda essa falha, independente de ser o governador Pedro Táxi, o João, o Francisco, o senhor governador, qualquer um não enfrentaria essa situação que hoje passa o governo do Estado? Luiz, eu costumo dizer que a crise ela não se instala em lugar nenhum do dia para a noite. São uma série de medidas erradas que acabam culminando na crise e essa situação de Mato Grosso serve também para o Brasil. O PT conseguiu acabar com uma das maiores empresas do mundo, que era a Petrobras. E essa medida somada a outras medidas, decisões totalmente equivocadas, mas a corrupção que se tornou endêmica no país, acabou levando o nosso país aí na situação em que você colocou. E Mato Grosso não é diferente. Em Mato Grosso também várias medidas foram tomadas de forma equivocada. Não houve aí um posicionamento dos deputados estaduais à época, para impedir que dolarizassem a dívida do Estado. Não houve uma posição da Assembleia Legislativa no sentido de impedir que o governador Silval e Blairo Maggi concedesse essas benesses que eles fizeram aí para o agronegócio de forma desmedida e toda essa omissão dos deputados daquela época acabaram levando o Estado para o fundo do poço conforme o Estado está hoje. Eu acredito que, conforme nós colocamos aqui, é possível uma reversão. Eu não tenho dúvida de que Mato Grosso é um dos estados em que está sendo menos afetado pela crise nacional. Até porque nós temos como base da nossa economia as commodities. Essas commodities, elas com a alta do dólar, elas só incentivou. Hoje, os empresários do agronegócio ganham muito mais, eles vendem o seu produto em dólar. Se o dólar era R$2, hoje é 4, eles praticamente dobraram as suas receitas. Então está na hora deles pagarem impostos.
né? Nós assim entendemos, e eu acho que a sociedade também tem o mesmo entendimento. Seu Iraí Maggi, seu Blairo Maggi, que são os milionários da soja, não pagam impostos. É um absurdo. E o cidadão, o trabalhador, aquele que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, tem que pagar seus impostos. Então, eu acho que o momento é de sacrifício para todos. Não sacrificar de imediato o servidor público. Eu acho que o governo tem outras formas para resolver esse problema, né? Nós temos certeza absoluta disso, de que tem, só falta vontade. Só falta vontade para resolver a situação. Aí, nós estamos entrevistando o presidente do Sindicato dos Investigadores Policiais Civis do Estado de Mato Grosso, presidente Clédcio Gonçalves. Nós vamos continuar aí com ele, vamos ver essa questão, qual é o papel da Assembleia nesse grande, como está o posicionamento dos deputados com relação a essa decisão que o Fórum com certeza vai estar reunindo amanhã na Praça das Bandeiras, qual a decisão tomada, a Assembleia tem participado nisso, e com relação a esse projeto que já se discute aí pelo próprio líder do governador, deputado Wilson Santos, que está contrapondo aí justamente essa questão da taxação das commodities. Já tivemos informações que o vice-governador, que é do agronegócio, o pessoal lá, o pessoal do agronegócio já reuniram com ele aí no Hortão, aí para cima, já pedindo para que isso não aconteça. Toda essa situação, vamos conversar com o Clédcio, que tem acompanhado, tem participado do fórum, teve reuniões na semana passada que aconteceram com o governador, e amanhã já se vislumbra aí, através dessa grande Assembleia Geral, uma possível greve geral, lógico, dentro de um prazo que vai ser dado ao governador para ver se vai ser acatado ou não o pagamento do RGA, que é a data base no mês de maio. De volta com o programa Veracidade na nossa querida TV Cuiabá, canal 47.1, canal digital. Não se esquecendo que daqui a pouco, meio-dia, Comando Geral com Max Suez Leite. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira e buscando fazer realmente um programa com qualidade, um programa com muita responsabilidade, um programa com imparcialidade total, onde você aqui é a nossa razão para que tudo isso aconteça da forma como a gente está colocando, Transparência, imparcialidade e levando a informação através do nosso quadro de entrevistados, seja nos mais variados temas. E você que faz alguma coisa, dependendo da área, também pode ser o nosso entrevistado. Basta entrar em contato com o WhatsApp 9974-1213. Nós temos também o site do programa, que é programaveracidade.com.br. Temos também o Facebook do programa, onde você acessa e você compartilha e participa aí com todas as informações, Programa Veracidade, justamente aqui na sua TV Cuiabá. Quero cumprimentar o grande jornalista César, do Ciagespot, que está aqui presente também nos nossos estúdios. Muito obrigado, é muito importante aqui. A gente está aí muito bem presenteado com essa gama de profissionais, de um sindicato que dos diversos que temos aí no fórum, extremamente organizado, buscando justamente ter um trabalho com o seu servidor e principalmente dando a satisfação para a sociedade, A gente sabe que o servidor, o próprio nome já fala servidor público, é um servidor público, é o seu servidor, que é o salário que o servidor recebe, que o governador recebe, que os poderes recebem, é pago por você, através dos impostos, através de tudo que você imaginar que você compra, você de certa forma está contribuindo para que a máquina possa andar. E nós estamos falando justamente para que a máquina possa andar com um representante de um sindicato, dos diversos que compõem o fórum, são cerca de 25 sindicatos, que estão aí convocando uma Assembleia Geral com toda a categoria para amanhã às 14 horas, lá na Praça da Bandeira, na Avenida do CPA, para decidir sobre a questão do pagamento do RGA, nessa data base de maio. E nós convidamos o presidente do Ciagespot, que é justamente o sindicato dos nossos agentes policiais civis, os guerreiros policiais, que dão a sua segurança, E eu até queria aproveitar, presidente, e falar sobre essa questão da segurança. Cuiabá, Mato Grosso é um estado que tem se despontado aí com um índice muito grande de violência. E essa greve, isso não pode favorecer com que essa violência se aumente, se torne uma constante. Definida a greve, qual é o número de percentual de policiais, civis, militares que vão dar essa guarida, essa cobertura para esse povo, que já na sua totalidade de efetivos, infelizmente não se consegue resolver essa questão da violência, que é um problema que envolve com certeza outros setores da sociedade civil, mas que é a responsabilidade da segurança pública. Exatamente, Luiz. É preocupante a situação, porque
uma vez deflagrado o movimento grevista, somente 30% do efetivo estará trabalhando. Isso tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Conforme você colocou, o Estado passa por um momento complicado com relação à segurança pública, principalmente a Baixada Cuiabana. Então é aquele velho ditado, algo que já está ruim pode ficar ainda pior. Mas nós esperamos que o governador Pedro Táxis reveja essa situação e chame o Fórum Sindical para dialogar, faça aí uma proposta ao Fórum no sentido de estar buscando solução, no sentido de pagar as perdas inflacionárias e essa questão seja resolvida da melhor maneira possível. Eu particularmente acredito nessa solução porque eu acredito no diálogo. Eu não acredito que o governador Pedro Táxis deixará a situação do Estado chegar a esse ponto. É preocupante porque quando se fala em segurança pública, você fala em vidas. E nós não podemos brincar com vidas. Então, há aí uma preocupação muito grande, mas a responsabilidade está toda ela na mão do governador Pedro Táxis para que ele encontre uma saída, reveja essa situação e nós possamos aí, depois dessa Assembleia Geral de amanhã, buscar uma solução. Que conforme você colocou, após a Assembleia Geral, nós temos 72 horas para comunicação com os órgãos oficiais, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Ministério do Trabalho, e só após essas 72 horas é que realmente efetivará a paralisação geral do Estado. Presidente, o senhor falou agora Assembleia Legislativa. Nós temos lá 24 deputados eleitos por você, cidadão mato-grossense, dos diversos 141 municípios. Como que está o posicionamento da Assembleia? Quais são, eu não vi, eu vejo o fórum discutindo, quais são os deputados que estão aí fazendo a intermediação entre a categoria dos servidores públicos, aqui ora representado pelo senhor. Como que está essa negociação? O deputado tem contribuído para que neutralize essa ação, que pode ser a greve, através desse cumprimento do pagamento do RJ? Exatamente. Luiz, só para que você tenha uma ideia, eu vou abordar um assunto e aí tratar diretamente da questão da Assembleia Legislativa. Eu estive em São Paulo há 2 semanas atrás, participei de um evento e nesse evento participaram vários estudiosos da economia, da política, da Universidade Unicamp, de Campinas, de São Paulo, da USP, e ali você colhe as informações as mais diversas possíveis. A sensação que eu tive após esse evento é que o país criou um monstro e hoje não sabe o que fazer com esse monstro. Esse monstro chama-se agronegócio. Só para que você tenha uma ideia, tinha um palestrante, que eu não me recordo o nome, e ele discriminou os deputados federais, os 513 deputados federais, a que segmento eles pertencem e defendem. Só para que nós tenhamos uma ideia, e o telespectador também, hoje nós temos em Brasília 513 deputados federais. Desses 513, apenas 40 defendem os trabalhadores, ou foram eleitos pelo segmento dos trabalhadores. 40, de 513. Só o agronegócio elegeu 307 deputados federais. 307 deputados federais defendem abertamente a bandeira do agronegócio. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nós temos 24 deputados. Desses 24 deputados, apenas um se posicionou pela taxação das commodities, ou seja, para que o agronegócio pague impostos. Somente o deputado Wilson Santos, que esteve no Mato Grosso do Sul, vendo como é feito esse trabalho no estado do Mato Grosso do Sul, e eu estive conversando com o deputado Wilson Santos, ele dizia que o estado do Mato Grosso do Sul, nenhum agropecuarista quebrou. Por quê? Porque eles pagam 50% do que produzem pode ser exportado, outros 50% tem que ficar no estado. E esses outros 50% é taxado e eles pagam impostos. Lá dobrou a área plantada depois dessa medida, que já tem mais de 10 anos. E aí vem a pergunta,
por que os deputados não se manifestam e por que o governador não quer um enfrentamento com o agronegócio. Então a sociedade tem que saber. Comentam-se por aí que o agronegócio foi quem bancou a campanha do senhor Pedro Tátis. Eu não acredito e não tenho como provar, não tenho essas informações. Mas o medo de ir para o enfrentamento com o agronegócio deixa uma grande interrogação a todos nós sindicalistas e também a sociedade mato-grossense. Aí, nós estamos entrevistando o Clédis Gonçalves, que é o presidente do CIAGESPOC, Sindicato dos Investigadores, né, os policiais civis do estado de Mato Grosso, e nós estamos falando justamente, né, desse evento, desse grande ato público, né, que é a Assembleia Geral do Fórum Sindical, amanhã, às 14 horas, ali na Praça das Bandeiras, para definir se entram, deflagram essa greve geral com relação ao RGA, que é o pagamento dessa revisão, né, geral anual, né, que as perdas inflacionárias. As perdas inflacionárias, que tem como data base o mês de maio, e isso está em fase ainda de discussão, né, infelizmente o start vai ser dado amanhã, né, presidente, com relação a essa decisão que deve ser, com certeza, tomada aí pelo governador, vai ser tomada pelo governador, e nós estamos falando das consequências, das causas, né, para que toda essa decisão que vai ser tomada amanhã, o que causou, e nós tivemos aí essa última fala do presidente, o posicionamento da Assembleia, onde ele disse que apenas um deputado, né, que inclusive é importante frisar que é o líder do governo, né? Que coisa, que contraponto, né? Seria um paradoxo, né? Porque ele que deveria defender o governo é que realmente está aí criando uma certa polêmica, né, junto ao governo do estado, quando defende a taxação das commodities, ou seja, fazer com que o agronegócio também pague imposto, como todo cidadão paga, né, como todas as empresas pagam imposto, por que os membros do agronegócio não pagam imposto? Agora é importante frisar que o posicionamento nosso aqui, principalmente do programa, é de trazer as pessoas, né? Você, por exemplo, que defende, né, o agronegócio, que defende que não, eu sou contra a taxação, seja o parlamento, seja o parlamentar, seja o próprio sindicato, a ProSoja e outros sindicatos que representam o agronegócio, o programa Veracidade sempre à disposição, e a gente também comunga, né? A Lei Candir não foi uma lei que foi criada especificamente para Cuiabá, foi uma lei criada para atingir o Brasil todo, né, principalmente na área do agronegócio. Como o presidente falou, expandiu-se, tomou conta aí dos quatro pontos aí do nosso país e, lógico, estão se estudando em maneiras como já existe lá em Campo Grande, né, a taxação, muito bem explicado pelo presidente, com relação de 50% que se produz se exporta, tem como manter a isenção, né, e do que fica dentro, com certeza, é tributado, e quem ganha com isso é o governo, é a população. E tem um detalhe, essa questão também do agronegócio, eu queria ter um posicionamento do presidente com relação ao lado positivo de se consumir isso internamente e de industrializar isso. Na verdade, né? O Mato Grosso está sendo um país, um estado meramente exportador, só isso, né, presidente? Exatamente, porque a Lei Candir, ela incentiva a exportar o produto in natura. Ela não há nenhum tipo de incentivo para que se industrialize esse produto. E para o país seria interessante industrializar. Geração de emprego, renda. Nós exportarmos esse produto industrializado, até para gerar emprego, né? A soja que vai in natura poderia se tornar óleo de soja e nós exportarmos o óleo, não a soja in natura, né? E outros produtos, diversos outros produtos, o próprio milho, né? O algodão. O algodão poderia, ao invés de exportarmos o algodão, por que não exportarmos o tecido? Seria muito mais interessante para a indústria nacional, né? Mas como há essa isenção, para os produtores é melhor que se exporte o produto in natura. A pecuária, o couro da vaca, o sapato. Isso aí já nos remete a um outro tema importante, que é justamente a ZPE, né, de caças, que está aí que vai sair do papel. Nós tivemos aí recentemente no nosso programa o deputado Leonardo, que parece que desencantou a questão da ZPE e se desenha, mas é um tema para ser debatido também aqui no programa. De volta com o programa Veracidade, agora no último bloco, né? A conversa foi tão boa, a entrevista foi tão gostosa que nós temos aqui menos de 5 minutos para fechar com o presidente do CIAGESPOC, que é o sindicato, os nossos queridos investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, né? E muito importante, e a gente fica preocupado. Eu tenho certeza que você, dona de casa, você comerciante que está nos assistindo, está torcendo, né, para que o governador pague o RGA e não tenha greve, porque o país precisa andar e o país já está parado.
né? E aí você já imaginou saúde, educação, tudo o sistema de arrecadação, a tributação, o Estado vai perder muito se a categoria dos servidores públicos, com certeza, tomarem essa decisão em função, lógico, do não pagamento do RGA. Então a gente pede aqui, né, e com certeza Deus vai estar iluminando a cabeça do nosso governador, da categoria, e ver qual decisão é mais plausível para que a máquina não pare e para que continue atendendo você, que é a razão principal, né, que é o nosso cidadão contribuinte que paga seus impostos e não pode ficar à mercê de uma situação que, infelizmente, não foi criada pela categoria e, como bem colocou o presidente, o governador herda esse grande prejuízo de leis federais, Lei Candir, de escândalos que aconteceram em gestões passadas, mas tem um encaminhamento da categoria, do fórum, que é aquela decisão de, infelizmente, de cortar na própria carne, né? Então, algumas decisões que têm que ser tomadas, mas com certeza o governador há de fazer uma avaliação e tomar a decisão certa. Nós falamos da Assembleia Legislativa agora há pouco, agora tem esse pedido do governador, né, já aí colocado em toda a mídia social, escrita, televisada, falando sobre a questão dos repasses dos poderes, da diminuição. E nós vimos uma entrevista agora, recentemente, no site de Cuiabá, um site da cidade, falando do Ministério Público. O Dr. Paulo Prado, por exemplo, ele diz que o Ministério Público não pode pagar pela incompetência, pela inoperância, pelo sumiço do dinheiro público em gestões anteriores, e até porque vai baixar com certeza a qualidade do trabalho que MP, GAECO, promotorias que são colocados no interior, preciso andar, e com isso será prejudicado. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo que o momento é de dificuldade. Se é momento de dificuldade, tem que haver sacrifício de todos, não apenas de um setor ou de um segmento. Eu acho que o momento é de reflexão para os poderes e que, se tiver sobra, que eles devolvam ao Executivo para que o Executivo possa resolver os seus problemas também. Eu acredito que não é bem assim como o procurador Paulo Prado diz, porque o Ministério, cabia ao Ministério Público investigar as obras durante a Copa. E esse trabalho praticamente não foi feito. A participação do Ministério Público com relação à fiscalização foi muito pequena. Então, há culpa sim também do Ministério Público com relação à questão aí, de tudo que foi feito no Estado durante a gestão do Blairo Maggi e também do governador Silval. O Ministério Público, há o escândalo aí das cartas de crédito que atingem diretamente o Ministério Público, então também há aí uma questão de envolvimento direto do Ministério Público. Mas eu acho que isso aí, no contexto geral, não influencia direto na situação em que nós estamos vivenciando. O que influencia é a Assembleia Legislativa abrir mão de um percentual do seu repasse, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, e ajudarem o Executivo nesse momento difícil, porque passa a máquina pública. Então há aí a expectativa de que os poderes também contribuam para que o Executivo possa superar essas dificuldades. Presidente, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Hoje foi muito importante a entrevista do senhor. Nós estamos falando justamente desse grande movimento que é a Assembleia Geral do Fórum Sindical, para definir se entra ou não em greve. E numa data histórica, hoje é dia 9 de maio, dia do aniversário do nosso querido Estado de Mato Grosso, e que o senhor fechasse o programa com uma mensagem para essa data importante, numa categoria que o senhor acaba representando em nome de todo o Fórum, essa máquina propulsora que move o Estado, nosso querido servidor público. Parabenizar todos os servidores públicos, parabenizar o Estado de Mato Grosso, dizer que o servidor público é o patrimônio maior do Executivo e do Estado de Mato Grosso, porque é o servidor público que tem a missão de atender ao cidadão em vários setores importantes, como saúde, segurança, educação, Então, que todos nós tenhamos essa consciência da importância do servidor público e que nós, servidores públicos, possamos prestar cada vez mais o serviço com melhor qualidade ao cidadão, que é a razão maior. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Daí.